Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Transporte Moderno. Antes de eu revelar a pauta da vez e sobre qual modal a gente vai falar, peço que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio, acione o sininho lá e também siga Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora. Cabotagem é um tema que sempre precisa ser levantado aqui no nosso videocast, porque é um modal que vem ganhando destaque, mas tem muito potencial ainda para crescer. A gente já falou disso anteriormente, mas nunca é demais frisar o quanto ele é importante para a matriz de transporte no Brasil. E para falar sobre esse modal e sobre negócios dentro desse modal, eu estou aqui com um representante da Norcoast, Fabiano Lorenzi, CEO da Norcoast. Seja muito bem-vindo, muito feliz que você esteja aqui para falar sobre negócios na cabotagem. Vamos brindar o nosso bate-papo. Saúde, vamos beber. Fiquei muito feliz que você veio. Bom, primeiro, te agradecer o convite. É um prazer para mim e para a Norcoast poder representar a companhia, falar de um setor que é tão interessante e que tem tanto potencial. E dar parabéns pelo videocast, porque eu acho que é super bacana, super interessante a gente poder abrir isso para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais dos desafios, né, da logística brasileira, que a gente sabe que é bastante desafiador. Eu quero aproveitar aqui e te dar um presente. Né? Que legal, muito Eu vi obrigada. Que tem vários expostos aí. Já tem um da Norcoast ali, já tinha lá. Olha, gente, que bacana. Muito obrigada. Vai para a nossa coleção da estante. Muito bom. Muito obrigada. Bora lá para o nosso bate-papo? Vamos lá. Você havia mencionado para mim, em uma das entrevistas, que a perspectiva para a movimentação de container 2025 era as melhores possíveis. Vamos contextualizar? Como que está esse cenário? Olha, o que eu posso comentar sobre isso? Assim, a Norcoast chegou no momento em que o mercado estava ansioso, eu acho, por uma novidade, pensando na cabotagem brasileira. Acho que durante alguns anos, se eu não me engano, uma década, eu acho que não tinha nenhuma novidade em termos de novos operadores, só os incumbentes. E eu acho que a nossa chegada gerou um impacto muito positivo para o mercado. Por que eu digo isso, né? Porque basicamente todo o crescimento do mercado e até talvez um pouco mais a gente acabou capturando dentro dos nossos volumes. Então, o ano passado foi um ano muito promissor, um ano muito importante para a nossa história, o primeiro ano de operação. Tivemos uma movimentação surpreendente e a gente segue com as mesmas perspectivas, porque esse ano, embora todo ano seja diferente de um ano anterior, a gente nunca tem um comportamento igual, né? Ainda mais falando de Brasil, né? E na cabotagem a gente tem muitas variáveis que interferem no negócio. É novamente um ano muito bom para a gente. Por que eu te digo isso? Porque os nossos volumes vêm crescendo, os clientes têm aceitado a gente muito bem, o nosso market share vem crescendo no mercado, na nossa participação, e também o mercado vem se consolidando, porque na medida que a gente entra no mercado, a gente oferece uma nova, não uma nova alternativa, mas é mais uma opção para o embarcador. A cabotagem tem uma grande diferença para o caminhão. Ela demanda que você tenha um nível de organização maior do teu estoque, né? Você está deslocando volumes grandes ao longo da costa. E a cabotagem tem uma característica de ter um serviço semanal. Quando você tem 3 operadores, você tem 3 serviços na semana. Na medida que você tem um quarto, você abre uma nova opção para esse cara também pegar esse cliente e transportar sua carga, né? Reduzindo o seu custo de estoque. Então a gente entende que, primeiro, o mercado cresce, a gente acaba capturando essa parcela que cresce e, por consequência, viabilizando que o cliente também leve mais volumes para a cabotagem. Que essa é outra coisa interessante. A cabotagem como um todo é 11% da matriz de transporte. A cabotagem de container é 3%. Então, assim, olhar para o mercado... E vocês são, só para a audiência entender, vocês são especializados em container. Especializados em container, exatamente. Ela é um braço, né, da... Na verdade, a Norcoast nasceu no final de 2023, mas começou as operações em fevereiro de 2024. Mas a gente é uma composição, uma combinação de 2 empresas. Da Norsul, uma empresa brasileira, mais de 60 anos de história no mercado de cabotagem de granéis. De granéis. E vocês o negócio de vocês é container. Container.
E aí entra o outro parceiro, né? O outro acionista dessa história, que é a Hapag Lloyd, uma empresa centenária alemã, Sim. né? E querendo se posicionar no Brasil, entrou nessa parceria. E a gente fala que assim, ela tem sido muito bem sucedida e É um muito operador. promissora. É um armador internacional, um dos 5 maiores do mundo, né? Então, eu diria que a gente está muito bem suportado por 2 acionistas muito relevantes aí. E aí, a cabotagem por container é ainda menos divulgada que a cabotagem por grãos, né? Você falou que representa 3%, né? Precisa divulgar mais, é isso? Ah, com certeza, sim. A gente, eu acho que tem... eu acho que a nossa chegada também coloca isso um pouquinho mais em evidência, porque a gente foi para as redes, a gente se expôs de uma forma, eu acharia, mais incisiva, né? Para dizer que a gente é... Porque, e aí eu não falo só a gente, mas na medida que a gente chega, que a Norcoast chega, ela também dá força, eu acho, para o setor se posicionar como uma alternativa. A cabotagem é um modal que é muito mais seguro, tem um nível de avarias muito baixo, o nível de roubo é 0, o nível de emissão é 5 vezes menor do que o caminhão, o custo eu diria assim, pode chegar até 60% do custo do rodoviário. É um negócio de longas distâncias. O Brasil é um país que é intenso, né, na sua costa, 9.000 quilômetros de costa. A gente chega a gente acessa o Rio Amazonas, vai até Manaus. Como é que você traz uma televisão hoje, um ar-condicionado de Manaus para São Paulo? É basicamente usando o serviço da cabotagem. Então, é um negócio que eu diria assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte e eu diria assim, de poder contribuir, porque na medida que a gente cria uma nova companhia que estimula a utilização de um modal, que é um modal que eu diria que tem 3% de participação na matriz de transporte, eu estou contribuindo para eu acho que uma matriz mais eficiente em termos de custo, em termos de emissões, né, e um cliente mais satisfeito também, porque o nível de ocorrências que a gente acaba tendo é muito baixo, né? Então, é uma coisa, é muito promissor, né? Eu acredito muito que isso vai fazer uma transformação grande na matriz. Mas voltando àquele tema das perspectivas, aí a gente já vai... Eu quero aprofundar bem essa evolução aí da cabotagem por container. Mas voltando para aquela conversa inicial, né? Que você estava falando que cada ano é diferente e tudo mais, que você tinha projetado um ano bem positivo para movimentação. Como é que está isso agora? A gente está muito perto? A gente está muito próximo do nosso plano, mas o ano ainda tem 4 meses para finalizar, né? E essa é uma época do ano importante para a cabotagem, porque é a época que a gente observa o que acontece no sistema amazônico, né? E grande parte do fluxo da cabotagem, ele passa por essa rota Sudeste, Manaus, Sudeste. Então a gente precisa observar o que vai acontecer agora nos próximos meses. A gente está vendo que vai ser um ano mais favorável. Eu diria que não é uma seca tão severa, que o ano passado foi uma seca muito severa. Esse ano não. Esse ano não. A gente está vendo um otimismo maior, né, para o setor. Então isso com certeza estimula os nossos volumes, né, nesse período. Porque na medida que você tem o rio secando, vazando e com menor calado, você reduz a capacidade dos navios, portanto, você acaba tendo um volume menor. Calado, para o pessoal entender a profundidade. Exatamente. O calado, na verdade, é o seguinte, o calado é a parte que a profundidade é o calado mais uma diferença entre o nível mínimo do rio. Então, assim, é a profundidade máxima que eu posso navegar, de segurança de um navio. Certo. Bom você me chamar a atenção para isso. Não, imagina, é só para... Muito bom. Para entender melhor, que ótimo. Mas continua. Tá, então a gente tá otimista em relação ao volume agora, porque a gente fala que essa parte do ano é a parte que você traz mais volumes. Final de ano, Black Friday, né? Ano que vem tem ano de Copa do Mundo. Então, assim, a gente vê, assim, a gente acredita que a movimentação deve ser uma movimentação positiva, superior até que o próprio ano passado. Então, Esse ano? Esse ano, sim. Tá. Porque, assim, o nosso negócio está muito vinculado à dinâmica da economia brasileira. Ao contrário de outros negócios, a cabotagem ela está muito ligada ao consumo de bens duráveis. Então, como a gente conecta a Zona Franca de Manaus à região sudeste, muito do que sobe aqui, seja de bens duráveis, não duráveis, alimentos, produtos de material de limpeza,
matérias-primas para transformação no norte do Brasil e nordeste, né? Muito do que a gente consome vem de lá. Então, assim... E muito do que eles precisam produzir, o necessário para produzir, vem daqui. Vem daqui, sai daqui para cima. Então, assim, a gente está muito, eu diria, conectado à dinâmica da economia. Então, a gente vê que, assim, na medida que a gente tem um crescimento, sim, a gente vai ter uma possibilidade de um aumento do nosso volume. Tá. Muito positivo aí para Norcoast. Mas posso falar uma coisa, Aline? Porque é o seguinte, eu tento olhar que às vezes assim a foto é diferente do filme, né? Eu quando cheguei aqui na companhia, eu entrei na companhia em outubro do ano passado. E eu participei da cabotagem no ano de 2005. Em 2005, a cabotagem no Brasil movimentou perto de 400 mil containers. A unidade de container que a gente mede chama de TEU, que é o container de 20 pés, né? Equivalente ao container de 20 pés. Container equivalente ao container de 20 pés. Em 24, o mercado movimentou 1,5 milhão. Então, assim, eu estou falando de 20 anos, o mercado multiplicou por 3 vezes o volume que... Então, eu fiquei meio surpreso, né? Eu disse, poxa, cheguei num mercado mais maduro, né? Mas ainda tem muito para... Exatamente. Então, assim, o que eu vejo, né? O potencial é muito maior, muito né, Fabiano? Muito maior. Então, assim, às vezes a gente fica muito focado no ano, né? Eu disse, puxa vida, né? Eventualmente alguma coisa não está acontecendo, mas eu tenho que olhar em perspectiva, porque a semente que eu planto agora... Você tem que olhar a longo prazo. Muito mais longo prazo. Até mesmo porque é um modal que ficou escondidinho ali por muito tempo e agora ele está... Está mais em evidência. Ele está mais em evidência. Isso tem a ver também da cultura do embarcador. Começou a entender que ele pode colocar algumas cargas que antes ele dava prioridade pro caminhão, né? O que está levando essa mudança aí de visão? Olha, assim, eu atribuo principalmente a 2 fatores. O primeiro deles, os operadores da cabotagem que estavam no mercado antes da Norcoast chegar, eles melhoraram muito o serviço. A qualidade das embarcações, a qualidade da conexão que essas empresas... Porque nós somos meio que a espinha dorsal do negócio. Nós somos integradores de uma cadeia logística. Uhum. Então nós tentamos nos aproximar do caminhão, na essência. Pegar na casa do cliente, entregar na casa do cliente. E eu acho que os incumbentes, né, quem estava no mercado, fizeram isso muito bem nos últimos anos. Eu digo, o meu exemplo é em função de um indicador que era a participação da carga porta a porta. Na época que eu trabalhava, em 2005, na cabotagem, era cerca de 30%. Hoje a gente está falando num percentual de 70%. Cresceu bastante. Então, eu acho que... E o embarcador, o que ele quer? Ele quer... eu quero falar com uma pessoa só. Eu quero ter a garantia de que você vai tirar aqui, vai entregar lá no destino, num tempo combinado, com segurança e num custo adequado. Quando a gente consegue combinar essas questões, a gente passa a ser uma alternativa viável. Não, e outra, um custo menor, isso é uma coisa interessante. Mas como é que vocês conseguem combinar? Porque quando ele quer, pelo que eu entendi, ele quer falar com o mesmo responsável porta a porta. Ou seja, quem pega na porta é o caminhão, coloca na embarcação, da embarcação vai pro caminhão de novo. Mas aí ele fala só com a gente. Ou pro trem, né? Aí ele fala só com vocês, porque vocês agregam... A gente faz a contratação do Vocês fazem sistema todo. Do sistema todo. Então isso garante, inclusive, que a gente tenha... Assim, na hora, eu digo assim, no sentido da comunicação, até assim, olha, quero saber como é que está o status da minha carga, do meu container, ele vai ter um acesso ao meu portal, ele vai saber como é que está a informação do trânsito desse container. Vocês encabeçam a logística. Exatamente. Nós somos integradores, posso dizer, porque a gente faz assim, desde a contratação do porto, a uma armazenagem, um carregamento de um container, até a coleta numa origem e a entrega no destino final. Então, assim... nos vemos como integradores. E aí a gente acaba facilitando muito a vida desse embarcador que, por vezes, ele preferia fazer diretamente com o caminhão porque ele tinha essa facilidade, né? Eu acho que hoje a gente traz uma facilidade, né? Uma experiência, eu diria, mais suave, né? Para participar da cabotagem. Vocês perceberam que se vocês fizessem essa integração completa, vocês conseguiriam atrair esse embarcador. Positivo, exatamente. E quais tipos de carga que originalmente não estavam no container por cabotagem, que hoje já é mais comum de se ter?
Olha, tem coisas interessantes. O ano passado, logo na minha chegada, a gente fez o embarque de chocolate, por exemplo. Nossa. Como que você pensar em carregar chocolate? Você fala, pô, esse chocolate vai ficar 15 dias navegando no oceano, vai desmanchar, vai chegar... Como é que é feito isso com Não, esse assim, cuidado, né? É que hoje você consegue ter, assim... mas às vezes são os paradigmas que são criados do processo, né? Achar que o tempo vai gerar alguma questão, sei lá, uma avaria naquela carga. E a gente percebeu que a variação de temperatura não era tão relevante e a qualidade do produto foi garantida desde a chegada até o final, com muito menos avaria. Outra coisa, fizemos um embarque de margarina. Nossa. Tudo bem, margarina é feita em container refrigerado, né? Uhum. Mas eu acho que são 2 exemplos que são interessantes, porque talvez a gente nunca pensasse, olha, será que vamos carregar chocolate num container? Isso é viável hoje. Já é mais disseminado, Sim. né? É bem interessante. E antes era por caminhão, quanto tempo a menos levava? Geralmente o caminhão vai ser mais rápido ali, né? O nosso negócio, como você tem um nível de coordenação e assim, a gente fala que a viabilidade da cabotagem está muito entre os 200 quilômetros da costa, na chegada e no final, no início e no final do processo, mas a distância da marítima ela é bem relevante, né? Você está percorrendo aí alguns 5, 6 mil quilômetros, né? Se você, dependendo de onde você vai. Então você tem mais tempo, mas uma carga, por exemplo, que sai hoje de Manaus para São Paulo leva em torno de 10 dias. Se o caminhão vai fazer em menos tempo. Mas o que eu posso dizer, né? Que tudo depende, é como a gente está falando de deslocamento físico de estoque. Então, se há uma contrapartida por parte do transportador de que isso está na conta e que o tempo não vai ser algo relevante, ele tem capacidade de formar esses estoques para fazer o deslocamento. Se planejar, como você falou, né? A questão Exato. É planejamento, né? E esse talvez aí o segundo fator, né? Eu acho que houve uma profissionalização maior por parte dos times de logísticas das empresas, né? Que eles começam a entender isso, né? E a questão do custo, da competitividade, ela também tem uma relevância enorme para as empresas, né? Para você competir no mercado, você tem que ter custo baixo. Então, assim, na medida que você consegue equilibrar essas duas coisas, você tem uma solução. O custo fica menor para eles? Fica. Vocês conseguem mensurar? Se você isolar só o custo por tonelada da cabotagem em relação ao caminhão, ele chega a ser, em casos, até 50% mais barato. Mas é lógico, você precisa combinar os custos, né? Eu não sobrevivo sem o caminhão. Então o caminhão é meu parceiro fundamental, assim. Hoje nós temos mais... Para fazer aquela questão da porta a porta, né? Então, assim, como a gente fala, e eu quero reforçar, né? O caminhão é um parceiro fundamental no meu processo, do início ao fim do meu processo. Então eu tenho excelentes parceiros hoje. Esse serviço é um serviço sensacional, eu diria assim, mudou muito daquela época passada até hoje. Então algumas dezenas de transportadores estão com a gente, são excelentes parceiros, garante uma qualidade enorme do serviço e uma agilidade e disponibilidade também, né? Mas a combinação desses custos é importante. Então, às vezes, você fazer uma ponta fica um custo maior, mas você tem que ter o custo menor na perna marítima, né? Você tem as operações portuárias que, por vezes, dependendo do tempo, elas acabam onerando. Então, tem uma compensação. Mas o custo por tonelada ele é bem menor, né? Muito interessante. E aí, você está falando das cargas que vêm de Manaus. Eletroeletrônico, lá é o polo industrial eletroeletrônico. E que também é uma das cargas mais visadas para roubo. Uhum, sempre tá, quando tem levantamento de roubo de carga, eletroeletrônico, se não é o primeiro, é o segundo. E aí tem muito esse apelo do roubo de carga, né? Talvez... Com certeza. Isso é um diferencial. Talvez isso está ajudando a aumentar a atratividade da cabotagem. Fala um pouco mais sobre sem dúvida, isso. Porque nosso índice de roubo é praticamente zero. Né? Não tem... Dificilmente... Não existe a possibilidade... E roubo é um grande calcanhar de Aquiles do setor de transporte. Com né? certeza. Então, assim, isso impacta no custo do seguro, né? Então... no seguro da carga. Exato, no seguro da carga. Então, assim, pra gente a gente acaba tendo um diferencial relevante nessa hora, né? Nesse processo decisório. Não à toa, os grandes embarcadores de eletroeletrônicos lá de Manaus carregam conosco, com todas as empresas de cabotagem. Essa é a principal questão quando eles escolhem a cabotagem. Eu acredito que sim. Muito, muito interessante. Tem outro apelo que é o ambiental, que você falou no começo, né? Sim. É possível mensurar o quanto você consegue reduzir de emissão de CO2 quando você utiliza a cabotagem nesse processo logístico?
A média ponto de argumento que vocês usam? Sim, porque eu acho que hoje em dia isso toma uma proporção e eu acho que é relevante no processo decisório do cliente, né? Então, a cabotagem na média, por tonelada equivalente, a gente fala que de 4 a 5 vezes menos emissão. Porque o navio transporta 3.500 containers, né? Então, o que você consome de combustível equivalente ali acaba sendo muito menor. Tem casos, a gente fez um estudo proprietário agora para uma empresa lá no Nordeste e a gente chegou a conta equivalente rodoviário versus cabotagem é 89%. Então é tipo 11% a relação entre o que a gente emite versus o que... É um apelo fortíssimo, porque os seus clientes eles estão comprometidos com a agenda SG, tudo isso, né? Eles precisam diminuir o escopo 3, chamado escopo 3, né? Assim, a gente entende que isso sim tem muita relevância. Então, só o fato de você sair e fazer uma mudança do modal rodoviário direto para trazer para a cabotagem, você já vai ter um ganho enorme, né, em termos de emissões. Hoje, a cabotagem por container, você falou 3%. Qual que é, na sua visão, ela pode chegar a quanto, em quanto tempo? Eu não sei fazer essa conta, Aline, mas assim, o que eu posso dizer para ti é o seguinte, e não depende só das empresas, né? Porque como a gente é um sistema integrado, como é que eu acho que se dependesse da gente, a gente tivesse um mercado infinito, eu acho que a gente poderia colocar uma quantidade de navios suficiente para poder fazer uma cobertura e praticamente dobrar esse número. Então, assim, 3%, para chegar em 6% seria um volume super relevante, né? Já seria algo espetacular. Né? Mas você passa por duas questões importantes que eu acho que elas demandam investimentos também em infraestrutura, porque, primeiro ponto, quando você olha para os portos hoje no Brasil, eles já estão na sua capacidade praticamente tomada. Pede o Porto de Santos, né? Exatamente. Onde tem mais a criticidade é o Porto de Santos, né? Sim, eu diria não só o Porto de Santos, tá, Aline? Tem bastante, tem outros portos que também enfrentam essa dificuldade. Tem outra questão que é a questão retroportuária, acesso, vias, ferrovia, a rodovia, um gate, um pátio. Então, assim, nós temos desafios de acesso enormes. E a gente tem uma questão também que é fundamental, né? Que a gente tenta endereçar via associação, que é formação de mão de obra. Eu ia chegar nesse ponto, mas pode... Formação de mão de obra especializada para os nossos navios. Vocês já estão sentindo? Sim, sim. Porque a cabotagem, ela teve um pico agora de crescimento e aí passou-se a sentir essa falta de profissionais, né? Fala um pouco sobre isso. Porque o que acontece, né? Embora seja... Você olha, a relação ela é pequena. Um caminhão transporta 40 toneladas e tem um motorista, tem 2 motoristas, né? Se você pensar que ele vai ter que rodar em turnos, né? Por causa dos interstícios. Mas um navio, ele precisa hoje, no mínimo, de 21 pessoas a bordo. Os oficiais... No mínimo, 21. 21, você tem... Porque isso é regulamentado, né? Você tem uma quantidade mínima que você tem que ter a bordo. Mas você não tem só uma tripulação, você precisa de 2. Então, um navio que movimenta 3.500 containers, ele precisa de 42 pessoas. Então a relação de produtividade é absurdamente alta. Nossa, a gente não tem ideia, né? Mas assim, então você transporta 3.500 com 42 pessoas. Então são 2 comandantes, 2 imediatos, você tem os chefes de máquina, você tem os tripulantes, você tem o cozinheiro, você tem... Ali é uma cidade que flutua, né? Uma fábrica, é um negócio interessante. Mas assim, e mesmo assim, você hoje não tem, eu acho que formação suficiente para garantir. Eu acho que isso aí vai ser endereçado mais dia ou menos dia, porque o crescimento passa também por isso. Eu vi uma iniciativa a respeito sobre formação de profissionais, a própria Marinha, não? Alguma coisa assim? A gente tem uma conversa muito próxima com a Marinha, né? Porque assim, a formação hoje de mão de obra ela é feita pela Marinha, através de alguns centros de desenvolvimento que estão localizados no Brasil. Então, aí e é engraçado, não é questão de sensibilizar a Marinha, não. É questão da gente endereçar, conversar e ver o que é necessário. Já tem conversas? Sim. E como são essas conversas? São positivas, porque a gente... e aí a gente precisa demonstrar também... Precisa formar a mão de obra, é isso? Sim, formação de mão de obra técnica, mão de obra de náutica. Porque hoje o que acontece, né, Aline? Assim, a navegação brasileira, ela não passa só pelo container, ela passa pelo transporte de granel, passa pelo offshore, né? Ela passa pelo transporte de óleo na costa, né? Nos alívios de plataforma. Então, assim, você forma... Eu acho que a Marinha forma bastante gente. Essas pessoas estão se colocando
né, se colocando no setor, né? O ponto é assim, como que a gente forma mais, eu acho que mais oficiais e tripulantes para Precisa começar a correr atrás agora, porque está numa crescente. Vai chegar uma hora que vai ter um gargalo. Esse gargalo que a gente já chegou. Já chegou nesse gargalo? Sim, já chegou. Quais os profissionais que mais estão faltando? Não, eu diria o tripulante de forma geral, porque a gente precisa renovar, né? Acho que tem uma questão de renovação e geralmente, quando a gente fala de gente, formação... Que já estão há muitos anos trabalhando e logo eles se aposentam. Exato, ele vai se aposentar. E não renovou essa profissão. Eu acho que assim, a gente vai ter uma lacuna que precisa ser preenchida aí nos próximos anos. E uma empresa como a Norcoast precisa ser atuante nisso, né? Ela não pode ficar passiva, ela precisa, como você falou, ter conversas para criar soluções, porque para você não enfrentar esse gargalo. Com certeza. Vocês da Norcoast já enfrentam? Já tem falta? A gente sente sim, né? É lógico que... Mas é um assunto que a gente discute muito e nós temos uma associação que nos representa, né? E ela que geralmente... A BAC, né? A BAC, que endereça todos esses temas. A gente tem discussões, eu diria, frequentes e tem ações aí em andamento para endereçar esse tipo de problema, né? Pode ser que a gente tenha novidades aí mais para... Aguardemos, né? Porque eu acho que assim, são ações que são feitas pela associação para garantir né? Eu acho que o preenchimento dessas lacunas... Porque não é a questão de resolver no curto prazo. Eu acho que o ponto é o seguinte, como é que a gente endereça isso olhando nesse horizonte mais de longo prazo para garantir que isso seja bem sucedido no futuro? Porque senão a gente nunca vai chegar nos 6%, né? Acho que sim. Essa é uma questão, né, da mão de obra. Sim. E quais as outras questões que impedem a cabotagem de crescer? Uma questão governamental também? A gente já tem a BR do Mar, né? Hoje o crescimento da cabotagem acho que não está travado por uma questão regulatória. Assim, acho que a questão é mais física do regulatória. Acho que a gente tem um arcabouço, eu diria... assim, a regulação é muito boa por isso, né? Porque ela dá segurança para o investidor, para quem está operando. E hoje nós temos uma lei que protege as empresas para seguirem desse jeito, para o investidor colocar dinheiro, tem uma segurança jurídica institucional. Então eu diria que o nosso desafio maior hoje é mais físico do que a questão institucional, uma lei ou a regulação. A regulação só vem ajudar, né? Porque ela estimula. Isso é bom, tem tudo a favor. Total. O problema mesmo é a mão de obra. Né? A gente acha que essa questão da BR do Mar ela é super positiva, né? Ela dá essa segurança de que você tem uma base regulatória para desenvolvimento do setor. Para quem não entende direitinho o que é a BR do Mar, explica para o audiência. A BR do Mar é um programa, né, que nasce a partir de uma lei, da 14.301, e que visa estimular a utilização e a aumentar, né, a utilização da cabotagem no Brasil. Resumidamente, de forma simples, é isso, né, até para não complicar, né? Porque, então, assim, a Norcoast, de alguma maneira, a criação da Norcoast tem uma relação com tudo isso, né? Porque a gente também nasce nesse advento, né, da criação de um programa, de uma lei nova. Então, assim, isso a questão regulatória, ela acaba sendo, e ela ajuda a viabilizar. Mas o ponto é o seguinte, é um tripé essa conversa. Tem uma questão de infraestrutura, mão de obra e regulação. Eu acho que a parte de regulação ela está bem endereçada. Certo. Os outros ainda não. A gente precisa batalhar melhor por isso. Agora, recapitulando a questão das emissões. Por si só, a cabotagem já emite menos poluentes. Mas, na paralela, acho que existem projetos aí ambientais para o navio ser menos poluente. Sim. Eu acho que tem... combustíveis alternativos. Que já está? Como é que está isso? Né? Assim, eu acho que a navegação, de uma forma geral, os nossos navios são bem jovens, a gente tem navios de 10 anos, assim, e para uma frota de navios é um navio jovem. Eu acho que a frota brasileira está na média, um pouquinho mais do que isso. Qual que é? 10, né? Você falou. O nosso, eu não posso falar pelos outros, né, mas assim, os nossos navios, né, são 11 anos, né, porque a gente começou a operar no passado, mas assim... tem fases, né, de você buscar a evolução disso, que eu acho que é bastante positivo, né, na linha de ser mais eficiente. Tem uma fase que é você ter uma navegação mais eficiente, né, pensar velocidades ótimas, consumos ótimos de motor, né, então assim, para buscar a eficiência na emissão daquela embarcação. Tem uma questão tecnológica que vai se colocar aí para frente, que é você ter combustíveis alternativos ao combustível fóssil. Quais são eles? Você vai desde ao
etanol, a amônia, o LNG, então você tem várias, ou um biocombustível, né? Um combustível com mais biocombustível. Parece que no setor marítimo, a exemplo do que acontece no rodoviário, já está havendo essas exigências, Sim, né? já tem uma discussão, inclusive tem indicadores que a gente precisa perseguir de eficiência Energética. Então, sim, isso está em voga, são assuntos que a gente discute constantemente, internamente na companhia, e que em algum momento, vão se impor. Então, a gente não pode ficar esperando eles acontecerem. Então, a gente, sim, conversa com os fabricantes, olha para os combustíveis alternativos e busca a eficiência hoje, né, na navegação. Né, vocês têm alguma novidade nesse sentido? É que assim... Não temos novidades, porque é um processo que é bastante longo. Né? Tá. Hoje o que tem é conhecido. Quais são as possibilidades que a gente tem de combustíveis, né? E o que a gente precisa fazer atualmente para poder viabilizar que um navio ande nessa direção. É lógico que tudo isso passa pela avaliação de investimentos, né? É viável, não é viável? Né? O transporte marítimo internacional talvez vá se antecipar nesse sentido. Sim. Né? E a cabotagem acho que vai seguir muito o que o internacional vai se fazer. Faz. Então a gente está muito perto, acompanhando esses movimentos para ver qual é a melhor decisão. Porque, inclusive, assim, qual é a melhor decisão? Qual é o melhor combustível? Qual é a melhor motorização? Ele é híbrido, ele é dual fuel, ele é só... Ou é tudo, né? Ou é tudo. Então, assim, é uma decisão complexa ali. Assim. É muito interessante. Agora, só para fechar esse episódio, lá no começo, quando eu perguntei o quanto vocês vão crescer, você falou que vai ficar acima do ano passado. Consegue cravar para mim o percentual? Ainda não posso, até porque se eu falar para você, eu vou me comprometer lá com meus acionistas. Mas, assim, a gente está muito otimista agora com esses próximos 4 meses. Perfeito. Muito obrigada e eu espero que você volte logo aqui para falar sobre os avanços da cabotagem por container no Brasil. Pessoal, gostaram do episódio? Então compartilhe com seus colegas, com o pessoal do setor, para a gente disseminar essa informação sobre cabotagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhum episódio e seguir a Transporte Moderno nas redes sociais. Você já segue a gente? Já. Muito legal. Muito obrigada. Gente, até a próxima.